Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus pela sua oportunidade, pela recepção do nosso pastor presidente, dizer que estou contente de poder estar aqui com os irmãos. Como foi falado, meu nome, eu desde os 7 anos sirvo a Jesus, pude entregar a vida para Jesus aos 7 anos, e aos 11 anos passei pelas águas, filho de uma família humilde, porém, Jesus entrou em nossa casa e pôde fazer transformação. E desde então, 32 anos servindo a Deus aqui no Belém, principalmente lá na cidade de Potim, 32 anos. Apenas 4 nós ficamos distantes, ficamos na congregação de São Geraldo, auxiliando no trabalho lá. Eu sou pai de 4 filhos. Dos 4, os 3 estão aqui. Minha esposa não pôde estar presente. Eu louvo a Deus. Também podemos participar bastante daqui, da Almadese. Meus meninos eram pequenos, traziam no colo, não tinha carro. Embarcavam no ônibus, mas com alegria, servindo a Deus. E a melhor coisa que a pessoa faz é poder servir a Deus. Eu fiquei contente de ver o pastor aniversariando 25 anos de casamento, e eu completei 26 anos para a glória de Deus. E sendo rápido aqui, falando sobre família, em Gênesis capítulo 6, versículo 8, quero ser rápido aqui em minhas palavras, como dizia nosso pastor Antônio Claudino, a saudosa memória, um beijo na flor. Tem que ser rápido. Diz assim: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Aqui faz a diferença de um homem. Às vezes muito se fala em fazer a diferença. Quero fazer a diferença, mas para poder fazer a diferença, precisa ser diferente. A palavra, ela é clara. Deus, Ele traz aqui essa revelação. O Espírito Santo, a inspiração para Moisés, está escrevendo a respeito desse grandioso patriarca. Se você olhar aqui nesse contexto bíblico, você vê que quando Deus chama Noé para construir aquela arca, Noé tinha 480 anos. Entendemos que Noé, ele ainda não era pai. Ele casou, teve 3 filhos. E teve aquela revelação de construir aquela arca. A palavra diz que Deus estava irado com aquela geração. Porque toda aquela geração tinha se afastado de Deus. Mas quando Deus se arrepende, olha para aquela geração, no meio dela estava Noé. Noé significa justo, aquele que consolado por Deus. E vemos que Noé, ele ouve aquela palavra do Senhor e começa a construir aquela arca. Noé destaca tanto porque a palavra diz que por 120 anos ele construía a arca e pregava: arrependei-vos que é chegado o juízo de Deus. Mas aquelas pessoas falavam que Noé estava doido porque naquela época não chovia, mas Noé pregava a palavra. Já terminando esta palavra, o que vemos que Noé estava no meio daquela geração, mas ele preocupou em andar com Deus. Então, andar com Deus faz uma grande diferença. Porque às vezes nós estamos num contexto de sociedade, é comum das pessoas serem influenciadas pelo meio, pelo ambiente. Mas Noé não deixou ser influenciado pelo meio, pelo ambiente. Noé, ele tinha uma visão. Qual era a visão? Andar com Deus. E essa palavra vem confrontando nossos corações, que nós precisamos andar com Deus no meio dessa geração, onde a cada dia os valores da família são dispersados,
leis que têm sido feitas para desmoralizar a família, mas nós que servimos a Deus, nós temos aqui uma base. A Bíblia Sagrada é a base para que nós possamos caminhar na presença de Deus. E a preocupação dos pais tem que ser essa: preparar os filhos para poder enfrentar a sociedade, mas além disso, preparar o filho e a filha para a salvação. Porque a salvação é o maior meio, o maior bem que o homem tem. É importante o jovem crescer, o jovem esforçar, o jovem estudar. Até falo para vocês isso, esse conselho: estude mesmo, trabalhe mesmo. Mas o maior foco de um pai, posso falar isso com precisão, minha mãe já dorme com o Senhor, meu pai já é idoso, mas o maior presente que meu pai deixou para mim e para os meus irmãos é temer a Deus, é servir ao Senhor. Porque o maior presente, o maior legado que um pai ou uma mãe pode deixar para o seu filho. Tudo passa, mas a salvação é o maior presente. Diz a palavra que Deus agradou tanto de Noé, que ele fez a arca da aliança. E todas as vezes que nós olhamos aquela arca, melhor dizendo, toda vez que nós olhamos para o céu, depois da chuva, você vê o quê? Um arco-íris. Lembra de alguma coisa desse arco-íris? É justamente a aliança que Deus fez com Noé. Ei, querido, aquele que anda com Deus, aleluia, aquele que teme a Deus, Deus faz aliança com ele, porque Deus tem prazer daqueles que temem ao Senhor. Aleluia. E diz a tua palavra que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e quem teme a Deus alcançará a sabedoria, conforme está escrito em Provérbios 28. E quem teme a Deus é inteligente. Então, queridos, ande na presença de Deus. Seja orientado pela palavra do Senhor, porque o maior presente do ser humano é alcançar a salvação condicionada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.